no Dia Nacional do Repórter, eu converso com uma profissional que está na Rede Século XXI há quase 2 décadas e diariamente ela testemunha a providência de Deus que acontece nessa emissora. A Rede Século XXI é uma emissora ligada à Igreja Católica que produz diariamente conteúdo espiritual, de entretenimento e de formação humana. A Renata partilha conosco a vivência dela de ser repórter, de ser jornalista a serviço da igreja. Como você está, Renata? Estou bem, muito bem, obrigada. Eu que agradeço por você vir aqui hoje conversar com a gente. Renata, há quanto tempo que você está aqui na Rede Século XXI? Eu estou há 18 anos e contando. Entrei em julho de 2005 aqui. Foi 6 anos depois, mais ou menos, da inauguração, né? 99, que inaugura a Rede Século XXI, que na época era a TV Século XXI. Nesses 18 anos, quanto tempo que você ficou como repórter, que você foi para a rua? Olha, oficialmente eu fiquei como repórter durante 3 anos, mais ou menos, 3 anos e meio. Antes disso, quando eu era produtora de programas, eu já fazia algumas matérias pontuais. E depois também que eu deixei a reportagem, né, deixei a rua e vim para o estúdio, ainda continuei fazendo algumas matérias. Até hoje, de vez em quando, ainda faço alguma coisa. Mas oficialmente, como repórter, foi pouco mais de 3 anos. Nesses 3 anos, quais foram as maiores dificuldades que você encontrou para sair para a rua, fazer uma reportagem? Eu acho que a maior dificuldade, porque a gente encontra muitos desafios na rua, né? E eu acho que a maior dificuldade é você saber alinhar a sua expectativa com o que você encontra. Muitas vezes você sai da redação com uma expectativa de uma matéria, do conteúdo que você vai trazer, e podem acontecer diversos problemas. A fonte não é exatamente o que você esperava, naquele dia ela não rende tudo o que você achou que ela fosse render. Acontece da fonte desmarcar a entrevista, você está a caminho da entrevista, a fonte desmarca. Ou você estava programando fazer uma gravação em algum lugar e chove. Então, eu acho que o maior desafio é você depois pegar esse material que você conseguiu no mundo real e transformar em uma matéria que vai ser bacana para o público assistir. Renata, ela é novinha, tá, gente? Mas assim, a Renata, ela pegou a transição do jornalismo analógico para o digital, né? Já naquela época que você estava encerrando a faculdade também. Como que foi vivenciar essa transição? O que você lembra lá do analógico, que era muito sofrido, né, que era muito penoso você trabalhar, e hoje você fala, nossa, tem essa tecnologia que me favorece? Eu acho que a economia de tempo foi o principal, porque eu sou da época da fita. Então, é a época que a gente saía para gravar, às vezes com 2, 3 fitas, dependendo de onde você ia em viagens, por exemplo, eu saía com 5, 6, 7 fitas, enfim. Então, um volume muito grande, você tinha que contar que a fita estava boa, não estava com problemas, porque, claro, né, a gente reutiliza as fitas, reutilizava as fitas. Chegava de volta, rebobinava fita por fita, ia assistindo o material, às vezes 1, 2 horas de material, então você ia dando play, dando pause para ir decupando, que é o que a gente chama, né? Que é assistir o material, ver quais imagens estão ali, os trechos da entrevista que você quer pegar, depois passa para o editor tem que gravar todo esse material na ilha dele, na ilha de edição, também ir pegando com play, rec, lá, todo o material. Então, isso demora o tempo real. Às vezes são 2 horas de gravação, ele vai demorar 2 horas para pegar isso. O jornalista que está assistindo demora 4 para fazer esse trabalho de decupagem, porque você vai, para, anota, volta, pega de novo. Quando a gente passou para o digital, tem essa facilidade, que são dados. Aí você passa a trabalhar com dados. Então, isso facilitou para todo mundo. O material armazenado, todo mundo tem acesso, o repórter tem acesso, o editor tem acesso em tempo real ao mesmo material. Então, isso economizou muito tempo da gente. Claro, foi uma adaptação. Para nós que somos mais velhos, né, a gente teve que se adaptar, aprender a mexer com essa nova tecnologia. Mas uma vez que você está familiarizado, realmente foi um ganho de tempo assim, para todo mundo. Nós estamos falando de tecnologia, a tecnologia é extremamente importante, não só para a profissão do repórter, do jornalista, mas para todas. Mas falando de pessoas, né? Quem que foi o seu mentor nesse início de carreira? Alguém aqui da Rede Século XXI nesses 18 anos? Alguém que você tem uma gratidão muito grande por essa pessoa e que marcou a sua vida profissional e pessoal?
Tem algumas pessoas. Eu vou citar uma, porque senão eu vou acabar citando muitas pessoas e posso esquecer alguém. Mas uma pessoa que nessa transição minha da produção para reportagem, ele era um jornalista, porque faleceu até recentemente, mas era um jornalista bem mais experiente, e ele era o diretor do programa onde eu trabalhava, então eu atuava muito junto com ele, assim, diariamente, que foi o Regis Esteves. Ele me corrigia muito, então eu trazia as matérias da rua. Nesse período era para o programa Vida e Saúde, eu fazia a produção do programa Vida e Saúde, do Frei Rinaldo Stecanella, e fazia as reportagens que iam para o programa também. E aí, cada vez que eu trazia as reportagens, eu escrevia, eu montava minha reportagem e dava para o Regis corrigir, como ele era o diretor do programa. E ele fazia muitas observações. Olha, isso aqui você não pode colocar assim. Olha, essa frase está errada nessa forma, talvez você tenha que construir de outra forma. Ele ia fazendo todas as correções e ia ajustando o meu texto, a minha linguagem para a televisão, para fazer com que aquele conteúdo realmente chegasse da melhor forma para o nosso público. Então, para citar uma pessoa e não ser injusta com tantas outras, eu vou citar o Regis, a minha gratidão a ele, que muito do que eu me moldei como repórter foi graças a ele. Você citou alguém que já é um nosso intercessor no céu, né? Que já está lá no céu. Renata, como que você trabalha a sua espiritualidade? Como que é o seu início da manhã? Como que é a sua vida de oração? Porque nós temos uma responsabilidade muito grande, que além de noticiar, nós temos que noticiar de acordo com a doutrina da igreja, com a tradição, com o magistério. Isso exige estudo, exige percepção, exige respeito, né? Como que você trabalha a sua espiritualidade dentro da sua profissão? Primeiro que eu acho que se a gente não vivenciar, fica muito difícil você noticiar. Levando em conta todos esses pontos que você falou, porque senão não é real, né? Não, claro, é óbvio que o estudo constante, diário, ele é importantíssimo para a gente transmitir as notícias, levando em conta a doutrina da igreja, levando em conta a fé, a espiritualidade, o carisma aqui da Rede Século XXI, do nosso fundador, Padre Eduardo. O estudo ele é importante para tudo isso, mas quando a gente vivencia, é diferente. Sai do coração. Então, eu tenho a minha rotina diária de oração. Então, toda manhã eu agradeço pela noite, entrego o meu dia. Todas as noites, eu e meu marido, a gente reza com o nosso filho. Tomás hoje está com 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses. E ele ainda entende muito pouco, mas mesmo assim, a gente faz a nossa oração com ele todas as noites, e ele já aprendeu a falar amém para o Papai do Céu, para a Mamãe do Céu. Então, assim, eu tento levar a minha família também nessa rotina de oração, de espiritualidade, diariamente, para vivenciar mesmo isso. A gente, eu no meu caso, né, que eu trabalho com notícias diárias, a gente vê tantas coisas difíceis que eu acho que você tem que ter uma fé fortalecida mesmo para a gente não cair. A Rei, ela citou o Tomás, filhinho dela. Daqui a pouco ele já vai entender muito melhor como que é a sua profissão. Tem uma história, nesses 18 anos de reportagem, de jornalismo, que você vai contar para ele? Sabe aquela história que te emocionou e marcou? Você se recorda de alguma? Eu sempre cito essa história porque não tem como, assim, porque foi um fato histórico para a humanidade, que foi a renúncia do Papa Bento XVI. Então, dentre tantas reportagens que eu já fiz, coisas mais corriqueiras, outras histórias muito difíceis que eu já contei, de mãe que perdeu filho. Então, tem muita coisa ao longo desses 18 anos que eu vivi, que eu vivenciei, mas a renúncia do Papa Bento XVI, para mim, foi muito marcante. Primeiro, porque foi uma surpresa, né? Numa segunda-feira de carnaval, a gente veio trabalhar, achando que ia estar tudo normal. O dia seguinte era feriado, não teria programação ao vivo. E aí, quando era 9 horas da manhã, a gente tem a notícia, pouco antes até, que o Papa tinha renunciado. Então, foi até difícil de entender. Como assim? Como assim renunciou? O que aconteceu? E a partir dali, eu trabalhei mais de 1 mês seguido, direto, sem folga, porque aí veio todo o resto, né? Então, a despedida dele, a missa de despedida, a saída dele lá do Vaticano, quando ele foi para o mosteiro, aí todo o período de conclave, até a eleição do Papa Francisco, que aconteceu no dia 13 de março. Então, esse para mim foi um fato histórico, assim, que
que vai me marcar para o resto da vida, essa cobertura. Porque nós tivemos que estudar muito, a gente teve que entender muito. Eu lembro que no dia da renúncia, Dom Pedro Cipollini estava gravando aqui na TV outro programa, ele tinha um programa aqui na TV, ele estava fazendo outra gravação, e eu vim correndo no estúdio e falei, Dom Pedro, me ajuda, por favor, entra ao vivo comigo no jornal, porque o Papa Bento XVI renunciou, e foi uma surpresa para ele estava dentro do estúdio também, ele não tinha visto. E ele falou, Renata, eu entro, mas eu vou ter que me informar, eu também vou ter que estudar, porque é um fato inédito para todos nós. Então, essa é uma cobertura que me marcou, assim, tanto pela renúncia, quanto pela cobertura de um conclave, que foi a primeira vez que eu cobri um conclave. Eu entrei aqui na TV em julho de 2005. Papa João Paulo II tinha morrido no mês de abril de 2005. Então, eu não peguei essa parte, né, da morte dele, depois o conclave que elegeu Bento XVI. Só para que você entenda, você que está em casa, geralmente nós produzimos materiais pensando no momento em que o Sumo Pontífice vai partir para a eternidade, né? Porque isso pode, assim como aconteceu com o Papa João Paulo II, mas realmente a renúncia, ela exige um preparo, uma corrida inesperada, né? Renata, para quem está começando agora, aquele repórter que está começando agora, que talvez esteja preso nas dificuldades, que ainda não sente ainda tanta realização como você, o que você diria para esse profissional que está iniciando? Eu diria primeiro que, assim, é lógico que quando a gente vai dar uma entrevista, a gente pega os pontos marcantes, né, da nossa carreira. Eu tenho 18 anos já de carreira, então muita coisa aconteceu nesse tempo. Mas a vida do repórter, do jornalista, ela é feita do dia a dia. Ela é essa construção diária. É você ir para a rua e você encontrar diversas histórias, muitas pessoas diferentes. Então, a realização, ela está nisso, ela está em contar histórias. Então, para quem está começando agora, eu diria para focar nisso, para você focar em tudo que você descobre sendo jornalista, nas imensas possibilidades que a gente tem, porque todos os dias a gente estuda algo diferente. Você vai para uma pauta, você precisa estudar algo diferente. Você não é especialista em neurocirurgia, você não é especialista em engenharia, em arquitetura, mas você estuda um pouquinho dessas coisas para você fazer uma pauta. Então, isso é muito gostoso. A realização está nisso, está no dia a dia. E pensar no outro, pensar sempre no seu interlocutor. Para quem trabalha com TV na imagem, para quem trabalha com áudio no rádio, no podcast, é o áudio, para quem trabalha com escrita, é no que você escreve, sempre tem alguém ali do outro lado que precisa dessa sua informação. Então, dê o seu melhor para essa pessoa. Essa informação vai ser importante para aquela pessoa que está ali do outro lado. Pense nessa pessoa e tenha compromisso com a verdade, com essa pessoa que está ali do outro lado e depende e confia em você. Porque apesar de tudo que a gente tem visto, de fake news e de tanta gente produzindo conteúdo sem ter formação, o compromisso com a verdade do jornalista, ele deve ser soberano sempre. Você já deve ter entendido em casa que vale a pena ser repórter. Então, minha pergunta é, vale a pena ser repórter que anuncia Jesus como a melhor notícia que existe no mundo? Vale muito a pena. E essa é uma graça que a gente tem aqui na Rede Século XXI, né? É poder ser repórter, poder levar informação, poder levar notícia e poder levar boa nova. Então, isso é realmente uma graça que não é em todo veículo que a gente encontra isso. Então, que bom que a gente pode trabalhar com Jesus aqui. Vocês já viram que a Renata ela é uma mulher de oração, então eu vou pedir para que você encerre essa entrevista rezando pelos repórteres do nosso país. O que você gostaria de pedir para você e para eles, né? Aquela graça especial para que eles não desanimem diante das dificuldades que enfrentam e para que eles também entendam a dimensão do trabalho que eles realizam. Porque eu acho que, em primeiro lugar, o repórter precisa entender, né? É muito bom você ser elogiado, mas é muito bom você entender que você faz diferença na sociedade. No nosso caso aqui, a gente faz na igreja. Uma oração pelos nossos colegas repórteres. Nesse momento, então, eu quero pedir a Deus por mim e por todos os outros jornalistas e repórteres do Brasil e do mundo. É uma profissão que é muito perseguida e em muitos países jornalistas morrem levando a informação. Então, eu quero pedir a Deus que coloque as suas mãos sobre cada um de nós
ilumine as nossas palavras, as nossas mãos que escrevem, a nossa mente, para que a gente leve a verdade, para que a gente ajude sempre a construir um mundo melhor, para que a gente tenha ânimo, para que a gente consiga sempre fazer esse trabalho para o outro, pensando no bem do próximo. Então é isso que eu peço a Deus hoje, para que Deus ilumine a cada um de nós e proteja. Proteja a nossa vida, proteja a nossa missão, que é informar o próximo. Amém, amém. Rê, obrigada pela sua partilha, pelo seu testemunho, por esse momento de oração. Que Deus te abençoe, que venham mais 18 anos aí de profissão. A Rê, ela chega praticamente diariamente na nossa casa, né? E às vezes não é fácil você noticiar algo triste, mas você tem sempre uma discrição, uma delicadeza, né? Então que Deus preserve esse dom em você, né? Porque eu vejo muito, muito como dom. Muito obrigada por partilhar conosco sobre a sua vida de repórter. Amém, muito obrigada e parabéns para todos nós. Parabéns para todos nós. E é isso, eu fico por aqui. Até a próxima. Um abraço.